E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2021, que fala pra gente o seguinte: uma página do livro de física do aluno João estava rasurada, não permitindo ver completamente os dados do exercício sobre o espelho côncavo. O professor falou para o aluno que, se ele conseguisse resolver o exercício, ganharia um ponto na média. O docente pediu para que ele determinasse o tamanho do objeto colocado sobre o eixo principal e em frente ao espelho, sabendo que a imagem era direita e tinha 3 centímetros de altura. Além disso, o espelho tem centro de curvatura igual a 20 centímetros e a imagem está a uma distância de 5 centímetros do vértice do espelho. Portanto, João deve encontrar corretamente que o objeto tem tamanho de quanto. Olha só, gente, quando você está falando, de um espelho que tem um centro de curvatura de 20 centímetros, a gente consegue calcular a distância focal. A distância focal do espelho vai ser sempre o seguinte: o centro ele fica aqui, né? E a distância do centro até o espelho é o raio de curvatura. Então, a distância focal sempre vai ser a metade desse raio de curvatura. Ele fala, então, que se o centro de curvatura tem 20 centímetros, o raio vai ter 20 também. Então, aqui vai ser 20 sobre 2. Isso aqui vai dar 10 centímetros para a distância focal. Então, a distância daqui até aqui é 10. A distância do objeto ao vértice você não conhece, beleza? Só que ele fala que a imagem formada tem 3 centímetros de altura e ela é direita. Para um espelho côncavo, toda vez que você tem uma imagem direita, ela necessariamente vai ser virtual. Isso é interessante você saber já de cabeça para você entender e fazer esse exercício com mais propriedade. Professor, e se eu não soubesse, você ia ter que fazer lá o desenho com os raios notáveis para poder saber qual é a situação que ele estava falando. Então, eu posso afirmar para a gente que essa imagem ela é virtual. E toda vez que uma imagem é virtual, a distância dela, o P', vai ser negativo. E ele fala que essa distância é de 5 centímetros, então a gente pode afirmar que o P' vai ser menos 5 centímetros. Além disso, a gente tem também o seguinte: a imagem tem tamanho de 3 centímetros, então I vale 3 centímetros. O que é interessante a gente saber primeiro é essa distância do objeto ao vértice. Essa imagem ela só é formada de maneira virtual quando o objeto está entre o foco e o vértice, beleza? Por isso que eu coloquei ele já aqui bonitinho. Mas se você não soubesse onde ele estaria, não tem problema você posicionar em outra situação. A conta vai te mostrar onde ele deveria ficar, beleza? E aí, para a gente encontrar a distância desse objeto ao espelho, a gente pode usar a equação de Gauss, dada por 1 sobre F, é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. E aí, substituir os valores que a gente encontrou, O foco, a distância focal, é 10. E a distância da imagem, o P' é menos 5. Então, a gente vai ter 1 sobre P menos 1 sobre 5, tá? Esse menos é por causa do P' que é negativo. Esse valor aqui, menos 1/5, passa para o outro lado e vai ficar positivo. Então, a gente vai ter o seguinte: 1 sobre 10 mais 1 sobre 5 tem que ser igual a 1 sobre P. Olha aqui, o que a gente vai fazer agora? Para a gente somar frações que têm denominadores diferentes, a gente precisa igualar esses denominadores antes para a gente poder somar. E aí, olha o que eu vou fazer já de forma um pouquinho esperta. Eu vou pegar esse 5, eu sei que para chegar em 10, eu só preciso multiplicar por 2. Só que se eu multiplico por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima. Então, a fração que a gente vai ter vai ser o seguinte: 1 sobre 10 mais 2 sobre 10 é igual a 1 sobre P.
E para somar frações com denominadores iguais, a gente vai repetir o denominador, né? Que é o 10. E somar o numerador. 1 mais 2, 3. Isso vai ser 1 sobre P. E aí, ó, você pode multiplicar cruzado da maneira que você preferir, mas você tem que encontrar agora o valor de P. O que eu vou fazer? Eu vou inverter isso aqui, para colocar o P no denominador. E aí, se eu estou invertendo, né, essa fração, ou seja, jogando P para o numerador e 1 para o denominador, eu vou ter que inverter essa aqui também. Então, a gente vai ter o seguinte: 10 sobre 3 tem que ser igual a P sobre 1, né? Que é igual a P. E assim a gente encontrou a distância, né, do objeto ao vértice, que é uma distância menor que 10 centímetros. Então, de fato, coincide com o desenho que eu fiz. Beleza? Mas não tem problema se você não soubesse. Agora a gente precisa calcular o tamanho do objeto. E para não ficar embolado, eu vou fazer isso num outro quadro. Para calcular o tamanho do objeto, a gente pode usar a relação I sobre O é igual a menos P' sobre P. Substituir os valores e ser feliz, gente. Olha só, o I, ele deu pra gente, vale 3 centímetros. Então, a gente vai ter 3 centímetros. O O, você não sabe. O P' era menos 5, então vai ficar menos da fórmula, menos 5, que é o valor de P'. Toma cuidado com isso, tá bom? E o P, você sabe que é 10 divididos por 3. Luiz, e como que eu vou fazer essa conta? Ela tá estranhona. Fica tranquilo, olha só. Vou multiplicar cruzada, parada. E a gente sabe que menos com menos é mais, então a gente pode tirar esses sinais negativos aqui. Olha como vai ficar. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 3 vezes 10 sobre 3. E isso tem que ser igual a 5, que sobrou aqui, vezes o O. Vou cortar, ó, simplificar o 3 com esse 3. Esse 5 está multiplicando, passa para o lado esquerdo, dividindo. Então, você vai ter 10 divididos por 5 vai ter que ser igual ao O. Então, o O vai ser 2 centímetros. Isso mostra para a gente que o gabarito vai ser a letra B. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!